Gente, o vídeo caiu, a conexão caiu. Então vou dar alguns instantes aqui para quem estava acompanhando voltar. A conexão caiu. Bem na hora das recomendações. Então vou retomando aqui. A gente está falando sobre fluxo menstrual intenso. Asrigdara ou Rakta Pradara, como a gente pode encontrar como referência nos textos clássicos do Ayurveda. Então, já trouxe aqui os pontos principais, né, sobre como identificar um fluxo menstrual intenso, o que isso pode acarretar, o que isso pode trazer, alimentação recomendada para evitar e para inserir, né, em casos de fluxo menstrual intenso. E aí eu estava começando a falar sobre algumas recomendações seguras para passar aqui nesse formato de live, para quem tem essa questão, testar, experimentar e ver como se sente. Lembrando que se é um quadro muito agudo, muito crônico, precisa de acompanhamento e recomendações individuais, mas de forma geral essas recomendações que eu estou dando aqui sobre alimentação e as que eu vou dar agora podem te ajudar se houver esse quadro de fluxo menstrual intenso. Então pode experimentar, como eu estava falando, inserir a cúrcuma. Então a cúrcuma é uma recomendação para casos de fluxo menstrual intenso, então pode aumentar um pouco a quantidade do consumo de cúrcuma diariamente. Pode pensar em mais ou menos uma colher de sobremesa rasa de cúrcuma como tempero no seu alimento. A água da lavagem do arroz também é uma recomendação. Pode parecer um pouco esquisito no início, mas é uma recomendação do Ayurveda para tratar casos de fluxo menstrual intenso. Então, antes de cozinhar o arroz, né, a gente em geral lava para tirar e sair aquela água esbranquiçada. Essa água esbranquiçada que sai da lavagem do arroz, né, tá eliminando ali os fitatos, que são, a gente chama de antinutrientes, então eles dificultam, atrapalham a absorção correta dos nutrientes na hora de consumir o arroz. Então, é bom, importante lavar, né? Então, pode dar aquela primeira lavadinha para sair qualquer tipo de impureza externa e depois dar aquela água esbranquiçada que for saindo da lavagem do arroz, você pode reservar e fazer o consumo dessa água. Então, lavar ali com a água do filtro, né? Água filtrada, para depois você fazer o consumo ao longo do dia. Então, pode pensar em 1 ou 2 copos por dia dessa água da lavagem do arroz, sempre se observando como se sente, né? Uma outra recomendação super acessível e prática também é a rima, a infusão fria da semente do coentro. Lá na minha página eu tenho também a receitinha dessa rima de coentro. Eu vou colocar nos meus stories, então depois quem quiser é só ir lá e dar uma olhada. Mas basicamente é pegar a semente do coentro, que a gente encontra em casas, em lojas cerealistas, né, assim, que vendem temperos. Então, semente do coentro você vai pegar mais ou menos 500 ml a 1 litro de água filtrada. Vai colocar 1 colher de sopa da semente do coentro de molho nessa água. Vai tapar só para não cair nenhum bichinho dentro. E vai deixar durante a noite essas sementes de coentro de molho. E aí, na manhã seguinte, né, depois de ter ficado de molho durante a noite, vai coar essa água, tirando toda ali a sementinha do coentro, e vai ao longo do dia beber desses 500 ml a 1 litro de água de coentro, né, água de semente de coentro, rima de coentro. Não tem um sabor muito intenso, é um sabor suave, mais sutil, então não tem... a maior parte das pessoas se adapta bem a essa água do coentro. E aí você pode consumir ao longo do dia também e observar como você se sente. Alguns chás que podem ajudar em casos de fluxo menstrual intenso. Chá do hibisco, sálvia, dente de leão e a própria água de coco. Então, a água de coco também é muito bem-vinda. Ela tem potência fria também, né? Que é, como eu estava falando antes, a gente quer aumentar a ingestão de alimentos, bebidas
com qualidade fria, não gelado, né? Não na temperatura. Qualidade fria, ação fria no nosso corpo. E reduzir com qualidade quente, ushna. Então, essas são algumas recomendações que podem ajudar, mas é muito importante lembrar e pontuar que a recomendação maior é sempre a autoobservação. Então, você deve se observar, fazer esse consumo e observar, né? Então, a autoverificação. Nada é bom para todo mundo, então sempre existe essa necessidade de experimentar, testar e observar como você vai ficar, tá? Porque cada pessoa tem sua especificidade, eu tô falando aqui de uma forma abrangente, geral, sem olhar outras questões associadas que as pessoas com fluxo menstrual intenso podem apresentar. Então, bem importante, tá, gente? E buscar ajuda e orientação específica para o seu caso, se ele for intenso. Outro ponto importante é checar outras causas, né? Então, checar se existe alguma outra causa para esse fluxo menstrual estar tão intenso. Por exemplo, mioma, adenomiose, endometriose podem ser causas para o aparecimento de um fluxo menstrual intenso. Então, se for o seu caso, se você tiver fluxo menstrual muito intenso, é importante checar, né, se existe alguma outra questão ginecológica por detrás desse sintoma, desse sinal que seu corpo está apresentando. Bom, gente, então acho que eu vou fechando. Por hoje era isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido boas informações para quem acompanhou. Vou deixar o vídeo gravado aqui. E lembrando que no dia 24 de junho, eu e a Milena, a gente vai dar o curso Ciclo Menstrual, Cuidados para o Ciclo Menstrual no Ayurveda, lá em São Paulo, presencial, no Naradeva. Quem quiser mais informações ou se inscrever, é só entrar no site do Naradeva ou no link da minha bio. Também tem acesso ali direto para a página de inscrição e mais informações do curso, tá bem? Se alguém tiver alguma pergunta, aqui, Boticabe. O consumo é durante o fluxo? Fala o nome do seu canal de novo. Então, meu canal, se vocês forem aqui na página do Naradeva, eu tô marcada em algumas publicações, fica fácil de achar, mas é hana.aires, com Y, B de bola, e aí é a minha página. Depois eu vou... Ai, não, gente, esse é meu e-mail. É hana.aires. E aí o consumo, não é só durante o fluxo. Esse consumo que eu tô falando é ao longo de todo o ciclo, tá? Então você pode ir fazendo esse consumo ao longo do ciclo como um todo. E a gente sempre pensa, quando a gente pensa nas recomendações para questões que aparecem na menstruação, de intensificar essas recomendações durante o pré-menstrual. Então, durante os 7 dias anteriores ali à chegada do fluxo sanguíneo e da menstruação, você pode implementar de forma ainda mais firme essas práticas para ver esse resultado, né, essa consequência ali no seu próximo ciclo menstrual, né, na sua próxima menstruação. Mas essas recomendações podem e devem ser feitas ao longo de todo o ciclo, tá? Mas com esse cuidado de se observar, né? Que aqui são recomendações gerais, então sempre se observando e vendo como você vai estar se sentindo. Bom, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que é isso por hoje. Aí eu vou fechando a nossa conversa por aqui. Terça-feira que vem, tô aqui de novo conversando sobre Striroga, saúde ginecológica. Quem tiver sugestão de tópico, pode deixar nos comentários do vídeo que vai ficar gravado ou deixar logo aqui nos comentários, tá bem? Bom dia. De nada. Beijo, gente. Bom dia.